Isso é bem importante. Eu queria pegar um gancho indo para outro caminho agora. Eu queria perguntar o que vocês dão no leite das crianças lá. Desculpem as gurias, mas que eu acho que são maravilhosas, mas o que dão no leite da gurizada que eles já nascem sapateando daquele jeito? O que tem em Alegrete que os caras já nascem sapateando daquele jeito? Tem na fronteira, né, cara? Que o cara do Aconchego também tinha um Não, grupo e de vocês, sapateador. só pra vocês imaginarem que, por exemplo, ó, Sérgio Severo, que vocês conhecem bem, é aqui da região de vocês, foi campeão do estado de Chula, é alegretense. Campeão 92, 91, 92. 91, né? 91. Alegretense. Paulinho Chervens, que hoje é avaliador, mas foi multicampeão com o Piá, é alegretense. Surgiu lá, tá? O Jaime Ledesma, campeão de Nard, de lá. Cláudio Melo, campeão de Nard, de lá. Antes de nós todos, o Carlinhos Amaro, que vem ser tio do Leandro Amaro, que hoje é avaliador. Que também foi multicampeão de Chula, dançarino. Com certeza vou esquecer de gente aqui. Outros tantos que não foram conhecidos, mas assim, tem uma história. Hoje até a gente... Nasci no lugar errado. Hoje devia ter nascido na Alegrete. Mas se tu para pensar assim, ó, a gente discutiu o ano passado no seminário de missioneiro de Chula, que o Gilmar Rocha idealizou, e foi muita gente para lá. E a gente tinha polos de sapateadores há um tempo atrás, né? Passo Fundo era o estilo Passo Fundo. São Gabriel com os Escobar era diferente. De Alegrete, que era também dessa forma. Aí tu vinha para Caxias, tinha um jeito de dançar muito próprio. Bem serrano, então, né? Bem serrano, eram chulas diferentes. Tinha a chula de Santa Catarina, que era um outro estilo. Então tu via mais isso. Hoje, a gente discutiu isso. Talvez a mídia, talvez a internet tenha deixado tudo no mesmo bojo, né? Tu vai no concurso de chula hoje, é muito parecido. Tu fecha os olhos assim, tu escuta o som, é quase que igual mesmo. Passa 10 chulhadores ali. Claro que a gurizada hoje voa, né? Eles fazem coisas que a gente nunca imaginou fazer. Eles evoluíram muito o sapateado. Mas é praticamente uma linha de sapateado. Tu não tem mais identidades. E essas identidades da chula estavam dentro dos grupos de dança. Tá. Praticamente os chulhadores tinham escolinhas de chula. Isso era o diferencial. Nós chulhadores tínhamos escolinhas ali para juntar uma grana para pagar os custos da dança, e tu formava num grupo mirim os 12 peõezinhos, dos 12 faziam aula de chula. Tu entende? Então isso é o diferencial. Então, esse teu gancho do que o chulhador representava, o que o grupo de dança também representava, cara, o Tebanos Igaí e o Luiz Otávio, né, cara? O Luiz Otávio, o Lázaro, né? O Lázaro também, aquelas chula malabarismo lá. Chula malabarista, e eles tudo dançavam no grupo de dança. Entende? Então, isso do sapateado, acho que... E a gente tem uma influência muito forte também em Sapiranga, da Argentina e do Uruguai. Não pegando gancho, mas já pegando, né? A gente tem uma influência correntina ali, gaúcha, os gaúchos, né? Que no final a gente diz porque que influencia muito, né? A gente aprende. Diz. Talvez assim, ó, eu aprendi a dançar no grupo nativista, eu entrei no Aconchego, depois fui pro grupo, a gente dançava mais as danças latinas, chacareira, malambo, bolhadeira, do que as danças tradicionais, porque era uma realidade da época, né? Tu fazia as apresentações, tu não dançava tatu, pezinho, balaio, tu dançava chacareira, escondido, né? Los Amores, aí tu ia pro facão, pra bolhadeira e pra chula, pro bumbo legueiro. Então isso era muito forte quando a gente começou a dançar. E isso a gente levou depois pra dança, né? Tu tem que ter a história, né? Tu tem que ter vivido, passado por tudo isso. Eu acho que uma outra lição é que vocês mantêm as raízes também, né? E assim como muitos grupos de estado com sucesso têm mantido as raízes do seu chão. Eu ia perguntar, Bolinha, a relação experiência, e quando eu digo experiência, entende-se assim, a gente com idade já, até avançada para dançar em adulta, tá? Todo mundo fala, não, 25 anos, 30 anos não dá mais pra dançar em adulta, porque é muito ensaio, porque isso... É que nem futebol, a cabeça pensa. Eu vi uma entrevista de futebol que o cara falou assim, minha cabeça pensa igual em 80, mas minhas pernas não... Eu já falei pro Gui, grava a dança na metade do ensaio, se for deixar pra gravar no final, eu vou me ferrar. Então, o que vale assim, a comparação? Experiência e saber, Romário, saber se deslocar dentro da área, ou aquele cara assim, ó, aquele Neymar, aquele Messi que já vem com
com leite e já vem tinindo e bastante ensaio. E mesclar essas duas coisas, dentro delas o que tem mais peso pra ti, Bolinha? Experiência mais, ou aquela juventude que, não fazendo o simbolismo, mas aquela juventude que vem com fôlego, que quer dançar e quer ensaiar e vamos ensaiar. A mescla, o equilíbrio dessa mescla seria o perfeito, né? Tu mesclar pessoas que tenham uma segurança e uma postura cênica de tranquilidade e que transmite isso pro resto do grupo, e isso a experiência dá, né? A experiência traz muito isso. Então, se tu fizer uma análise histórica dos grupos campeões do Enarte, ou de gerações que foram campeões, foram mesmas gerações que se repetiram pela essa experiência. Mas tu tem que ter a prenda nova, o guri novo, porque ele vai trazer uma vitalidade que, se tu souber aproveitar, é fundamental. É fundamental tu ter gente que erra, que atropela, que te tira da zona de conforto, que te faça tu... mas como é que eu não pensei nesse movimento? Ou por que ele tá muito na frente de nós? Então, se tu souber fazer a mescla, o equilíbrio perfeito entre a vitalidade da juventude e a segurança da experiência, isso pra mim é um grupo perfeito. E isso é o que a juventude tem, ou teve ao longo desses últimos 8 anos que eu falei da estatística, né? Que o Rancho tem essa estatística melhor, muito melhor que a juventude. Não dá pra comparar aldeia, rancho com juventude, né? Nesse sentido de história. Sim. Né? Talvez no futuro a gente consiga mais alguma coisa, talvez não, mas não é nessa comparação que eu quero falar do aldeia e do rancho, mas no sentido de que, com certeza, se pegar um grupo de geração campeã do rancho, tinham muitas pessoas experientes, acostumadas, mas também tinham pessoas novas que tinham entrado naquele momento e que entraram dentro do... Acho que isso é fundamental. O novo tem que entrar dentro de uma estrutura pronta. E trazer a energia, mas não transformar essa energia. Sim. Porque também o excesso prejudica o sucesso, né? E o decesso também prejudica o sucesso. E, aproveitando isso, eu tenho uma curiosidade aí. Vocês trabalharam nos últimos 3 anos com coreografias extremamente emotivas. Sim. A trilogia aí do cavalo. Mas, cara, tu olha a juventude, é técnica pura. Tanto nas tradicionais, como também nas coreografias, exibem ali uma qualidade coreográfica muito boa. Se o braço é assim, o braço sai assim, né? Como controlar isso? Tu agora, na última, se lavou, porque até tu tinha essa liberdade, né? Mas, assim, é difícil. É muito ensaio. Tipo, a gurizada tem um dom, assim. Ou eles têm muita disciplina mesmo, de chegar lá e assim, vamos ensaiar, baixou a cabeça e ensaia. A gente tem muito isso. A gente tem muito isso de ter um grupo que é receptivo a coisas novas e é receptivo a pessoas novas, né? Tanto que a gente não tem coreógrafo fixo, né? Nos últimos anos, o ano passado a gente trabalhou com a Josi, né? A Josiane Morales, que fez um excelente trabalho, certo? E o Alisson, né? Que é o companheiro dela, que coreografam junto. Nos anos anteriores a gente teve o Maciel, em 2013, por exemplo, junto com a Josi. A gente teve em 2014 o Robson. A gente trabalha com o Gilmar e com o Gabriel, né? Eu e a minha esposa, a gente também contribui muitas das coreografias a gente que fez ali também. O pessoal do grupo, um e outro também contribuem. Então a gente tem influências de movimentos que contribuem para te ter um leque maior de possibilidades. Né? Então cada um coreógrafo que vai lá, de certa forma ele está ao mesmo tempo de construindo um movimento e uma coreografia, ele está implementando naquele dançarino uma forma diferente de fazer o movimento. Então isso, claro, vai te dar uma possibilidade maior de tu executar um movimento mais elaborado, ou de tu definir um movimento que talvez não é tão usual, mas que tu transforma ele pela dedicação e pela sintonia mesmo que o grupo tem. E eu acho que isso é importante, Guilherme. Coreografia. Falou assim, o Juventude é um grupo que vem emotivo, vem trabalhando as questões da emoção, mas se tu tirar o som da televisão, o que a gente busca é que ali tenha uma coreografia. E em alguns momentos eu fui mal interpretado e talvez eu tenha me expressado errado. Realmente. Eu nunca quis fazer críticas específicas a nenhum grupo, mas eu sou defensor de coreografia. Eu quero dança
Eu quero dança, eu sou repetitivo nisso. Sim, a gente estava junto no encontro que foi agora no início do ano, tu comentaste muito o dançar. O dançar, o avaliar a dança, né? Claro, né? E nós retomamos, graças a Deus, o Enarte voltou pro trilho. A gente teve muito mais coreografias lindíssimas do que teatros ou encenações, entende? E acho que dá para fazer os dois também, na medida certa. Dá para fazer, mas a gente prefere a dança, porque a gente tem essa característica. Talvez a gente construiu isso, nós e tantos outros, né? Se tu pegar, por exemplo, vai dizer que o rancho espetacular é só coreografia pura, né? Com teatralidade. Né? O rancho talvez seja o grupo que consiga fazer melhor esse equilíbrio. Bem, né? Eu sou fã, né? Sou fã do rancho. Nesse sentido, eles são bons coreograficamente, mas são muito bons cenicamente, né? O trabalho de 2014 é fantástico. Sim, com Fantástico. Uma laca, né? E é um coreógrafo só. É o mesmo coreógrafo. Então, quer dizer, não tem uma fórmula. Não tem. Uma coisa que eu sou da educação física, né? Fisiologista também, né? Enfim. A gente sabe que ali que tem a questão da individualidade biológica serve para a preparação física. A preparação física vai surtir um efeito diferente. A mesma preparação surte um efeito diferente em cada indivíduo, tá? Isso é uma premissa do treinamento esportivo. Então, o mesmo formato aqui não necessariamente vai dar certo ali. Então, qual é o grande lance? Qual é a última dica? Acha uma forma que dê certo para o teu grupo. E se tu acha que é aquela, compra a ideia, vende para quem está ali e acredita. E vai. Que o tempo vai dizer se tu tá certo ou errado. Seguir uma linha, né? Até pegando gancho, nós tivemos muitos professores, e ainda temos muitos professores que são militares ou são dessa área. E temos também muitos professores que são da área da educação, ligados à educação física, né? E eu tenho conversado muito assim, e tenho falado que tipo, a gente tem que começar a dar um pouco mais de atenção para essa parte da educação física. Eu acho que os grupos podem crescer muito mais do que ser aquele grupo antigo que chega, recado, ensaio, oração e vai embora, sabe? O pessoal dá mais atenção para essa questão da preparação física, assim, fazer ensaios balanceados, pensar justamente nessa questão de tipo, não desgastar o pessoal fisicamente. Na tua opinião, assim, se os professores pensarem mais nessas questões físicas, isso vai ajudar com que eles tenham um rendimento muito melhor? Com certeza, né? Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Não significa que o grupo que tiver um professor que é o educador físico vai ter vantagem em detrimento ao grupo que não tiver. Isso não é o principal, né? Ajuda e muito. E a gente se pegar esse manual novo, né, a quarta edição, a nomenclatura mudou muito. Né? Termos técnicos da área da educação física foram inseridos dentro do livro que tinha uma concepção errada em edições anteriores, porque nós temos ali a contribuição de dois autores que são educadores físicos, que é o Marco e o Tony. São dois educadores físicos que contribuíram na nomenclatura e no jeito de fazer. Isso já está no livro. Para não ter um subentendimento. Né? Então já tem uma nomenclatura que induz a isso. E nos trabalhos, até mesmo o professor que não tem a formação acadêmica, ele utiliza-se muitas coisas da educação física. Mesmo não sabendo. Talvez por repetição, por experiência, né? Mas o aquecimento, né? O modelo de alinhamento corporal, né? As questões de acertar uma roda, por exemplo, tu tem questões corporais que tu define a roda. Sim. Né? Então isso, tecnicamente, tu utiliza da educação física, sem contar do esquema físico. Eu sou um defensor. Eu não vou, é uma opinião própria, tá? E eu tenho um artigo científico já publicado em relação a isso. Eu participei de um congresso e faz muito tempo. Que eu defendo que categoria mirim não poderia ter concurso de dança. Era onde eu queria entrar, que a gente já teve um programa então, sobre eu isso aí, explico, né? como educador físico, como acadêmico, que eu sou um estudioso, sou pesquisador, né? A minha formação, isso também, eu não sou instrutor de dança. Eu não entra na minha casa R$1 de dança, tá? Eu tenho uma profissão e a dança para mim é a minha vida, é o que me alimenta para mim viver. Mas eu não dependo dela. Que alimenta a alma. Tá? Hoje, mas ela me ajudou, coisa, né? mas ela me ajudou a pagar a faculdade, por exemplo.
né? Então eu me preparei para sair e enxergar a dança de forma diferente. Mas tudo bem, quem viva dela não é uma crítica, estou só dizendo que eu não vou. Então, por estar de fora, eu me permito a fazer uma outra análise. Claro. Que eu defendo que concursos não podem ter menos de 12 anos. A criança não é feita para ser podada no movimento, para dançar igual a outra, para ser manifestada de uma certa forma. Né? A manifestação de uma criança até 12 anos ela é espontânea, ela não deve ser limitada. Pelo contrário, o estímulo percepto-motor tem que ser diferente do que a dança faz. A dança faz isso, faz aquilo, tem que sorrir agora. E agora tu canta. E agora tu alinha com aquele ali, ó. Eu lembro quando eu era menina, era só maçanita, Ah, tu não conseguiu? carreirinha. Tu não conseguiu? Então tu senta ali e vem o outro pra cá. Bom, mas isso eu explico cientificamente, tá? E a partir dos 12 anos, aí sim, a criança tem já uma preparação, já na sua fase pré-adolescência, adolescência e fase adulta, que ela necessita disso, tá? Essa é corporal, né? Precisa e viver em pequenas comunidades, respeitar o limite um do outro, enfim, tem outras situações. Então eu penso que a educação física ela é fundamental. E eu defendo por isso a qualidade e não a quantidade. Um ensaio bom, para mim, o Juventude não faz hoje isso por uma questão estrutural. Porque a gente tem muitas pessoas de fora. Então a gente concentra um tempo maior do que eu gostaria. Para mim, um ensaio bom é no máximo 2 horas. Eu defendo ensaios no máximo 2 horas. Porque fisicamente tu vai limitar o gesto motor e a expressão artística, facial e corporal. Já tá mais cansado. O corpo cansado não vai responder. Viu? Isso aí isso é químico. Existe um cérebro que pensa e manda para o músculo a execução dele. Né? Qualquer interferência nessa sinapse aqui cerebral não vai acontecer lá no final. E às vezes o cara tá errando ali, ou não é o teu caso, tá? A pessoa tá diferente, ela fisicamente já não tem mais como render, né? Não é o caso. Bom, a discussão é que Vou te provar. E deixa bem claro, né, Guri? Assim, é uma opinião minha. Eu penso mas a assim, gente já e respeito quem pensa diferente. A gente já teve tranquilamente. programa. Bom, o programa não acabou ainda, fique ligado. Esse vídeo vai continuar.